dia, romanos! Tudo bem? Vamos então para o último capítulo dessa nossa história magnífica e milenária que mexe muito com o meu coração e com a minha alma há 2000 anos. E no capítulo anterior, que foi o Lembranças Amargas, nós vimos que Públio, Ana e Flávia conversaram sobre a vida e lá Públio teve a certeza do que Lívia foi fazer lá na sala de Pôncio Pilatos aquele dia da crucificação de Jesus. Ana contou pra ele. As verdades apareceram então por completo, Públio sentiu mais uma vez a dor do arrependimento. Seguimos a partir daí então. Bom, é um belo dia, ou talvez não tão belo assim, do ano 79 depois de Cristo em Pompeia. E nesse dia estava tendo uma festa do Império Romano ali nessa cidade. Um monte de gente importante do Império, senadores, oficiais, um monte de gente estaria presente nessa festa, nas comemorações, no anfiteatro. Veio muita gente de Roma importante para essas festividades de Pompeia. E uma dessas pessoas é ninguém mais, ninguém menos que Plínio Severus. Agora, ele já estava completamente modificado, já tinha se arrependido profundamente das decisões que tinha tomado no passado. Plínio já tinha se regenerado, igual Públio. Antes ele não voltou para Roma, não voltou a procurar família porque faltava dinheiro. Depois meio que faltou coragem, Ele queria primeiro limpar o nome dele por completo, que estava na lama, para depois ir atrás de Flavinha, atrás de Públio, pedir perdão. Pois muito bem, Plínio chegou em Pompeia. Públio, já sabendo que ele viria, que as notícias correm ali, Públio deu um abraço no Plínio, porque lembram que Públio considerava Plínio e Agripa também como seus filhos? Se ele conseguiu perdoar até André de Gioras, com certeza Plínio seria muito fácil para ele perdoar. Flavinha também estava esperando por esse encontro, Afinal, fazia uns 20 anos que eles não se viam, fazia 20 anos que Plínio tinha abandonado todo mundo. Voltou também como se nada tivesse acontecido, Flavinho recebeu de volta, Outros tempos, E tava tudo bem, como se o tempo não tivesse passado. E nesse abraço, que Públio deu em Plínio, Plínio pergunta: "Meu pai, já me perdoastes?" E Públio responde: "Meu filho, por que você demorou tanto?" Como se Públio realmente estivesse esperando, sabe, por ele. Podia ter voltado antes, não teria problema. Ninguém ia tacar pedra em você pelo que você fez. Nós sempre estaríamos aqui te esperando, sabe? Foi mais ou menos isso. Ou seja, Plínio estava perdoado ali, por Públio, Flávia e Ana. Públio ali, mesmo sem enxergar, estava muito feliz com aquela situação toda, com as homenagens do imperador Tito, com a presença dos amigos antigos dele ali, com a volta do genro, que ele considerava como filho. Ele não podia ver, mas ele podia sentir, e agora muito mais, E naquela emoção, naquele momento, Plínio ajoelhou aos pés do senador, do pai de coração que um dia ele desprezou. E Públio chorava nesse momento, Chorava de emoção, enquanto Plínio dizia o seguinte: "Meu pai, não chore. Aqui, com a presença dos nossos amigos romanos, uma homenagem do Império, eu te entrego meu coração regenerado e para sempre. Você vai voltar comigo para Roma e vai organizar de novo as coisas no Palácio do Aventino. E eu, para todo sempre, vou te amar e te proteger. Tomarei minha esposa de novo, para o meu inteiro cuidado. Na nossa casa do Aventino florescerá uma alegria nova, porque irei dedicar a vocês todo o meu amor." O Plínio Severus, tarde demais, Porque eles não iam voltar para Roma, nunca mais. Porque esse dia em Pompeia era o dia da grande erupção do vulcão Vesúvio, onde a erupção desse vulcão destruiu a cidade de Pompeia inteira, a cidade de Herculano inteira também e algumas outras cidades vizinhas. E claro, matou a maior parte da população. Mas depois eu falo mais sobre a erupção do Vesúvio. Flavinha chorava com aquela situação, mas chorava de felicidade porque ela sonhava com a volta do Plínio. Independente do que ele tenha feito, ela queria ele de volta, Queria que ele voltasse, então ela estava muito feliz com esse momento. Bom, depois disso, Plínio e Flávia conversaram um pouco, provavelmente ele pediu perdão. Ela perdoou, ela queria que ele voltasse. Vida que segue então, Como se nada tivesse acontecido. Aí Plínio fala, "Meu pai, eu quero te acompanhar hoje nas festividades, no anfiteatro, vamos todos juntos." Aí iriam os quatro, Públio, Flávia, Plínio e Ana. Bom, foram todos então pro anfiteatro. E ali, nas festividades, no espetáculo, gladiadores, aquelas coisas que só os romanos faziam, Plínio já pensava, nos planos do futuro. Vamos voltar pra Roma, vamos viver felizes para sempre. O que acontece, gente? Por isso que não dá pra deixar as coisas pra amanhã. Por isso que não dá pra ficar adiando perdão, adiando a reconciliação. Porque às vezes no dia que você vai perdoar, no dia que você vai se reconciliar, pode ser o último da sua vida. Como foi o deles aqui.
A maioria da população de Pompeia estava naquele anfiteatro, nas comemorações romanas. Até que um momento inesperado tira a atenção de todos eles. O vulcão Vesúvio, que dava para ser visto por toda a cidade, estava começando a sair fumaça. Muita fumaça. E cada vez mais forte. Todos ali no anfiteatro já nem estavam mais prestando atenção nas apresentações, nas festividades. Estava todo mundo olhando para aquela montanha e aparentemente estava pegando fogo por dentro, porque tava saindo fumaça, fumaças vulcânicas. As pessoas começaram a notar que tinha algo estranho e começaram a o quê? A se desesperar. Aos poucos, a confusão e o caos tomaram conta daquele anfiteatro. E nisso todo mundo já queria sair correndo, já não tava entendendo o que tava acontecendo. Meu Deus, o mundo tá acabando. Porque o Vesúvio começou a soltar pedras, cinza, lava, né? Começou a ficar tenebroso ali o negócio. E de repente veio o terremoto. Terra tremeu naquele momento. Aí sim, né? O caos estava instalado. Aí todo mundo começou a correr, aquela confusão de fim do mundo, sabe? Todo mundo um passando por cima do outro, querendo se salvar, querendo sair do anfiteatro, querendo correr pro mar, porque não adiantava correr ali pra terra. O Vesúvio tinha explodido e era uma explosão ensurdecedora. Foi muito pior do que vocês imaginam. Começou a soltar fumaça vulcânica e lava pra tudo quanto é lado, e terremoto, e confusão, e gritaria, e correria. E nisso o senador Lentulus fala pra eles, né? Plínio, vamos pras galeras. Ou seja, pro barquinho, né? Da época, pro mar, vamos fugir pro mar, porque não tem como fugir por terra. A fumaça tá vindo muito rápido, a lava tá descendo muito rápido, a terra tá tremendo, vamos fugir pro mar. Acho que era realmente o único jeito de se salvar, né? Porque não era uma fumaça qualquer, não era fumaça de fogo, era fumaça de lava. Fumaça vulcânica. E fumaça vulcânica, se ela encostar na pessoa, a pessoa desaparece. Queima, porque tem mais de 400 graus, ela desintegra, sabe? Ela some. A lava nem se fala, né? Aí Plínio foi indo na frente, assim, vendo que a rua já tava tomada pelo caos. Tava todo mundo saindo correndo, fugindo, pulando em cima do outro, todo mundo querendo sair dali, né? E também impossível de passar. E o Vesúvio lançava, né, em direção ao céu, uma fogueira indescritível. E ali Pompeia assistia os seus últimos instantes. Na vila dos Lentulus, né, os escravos perceberam o perigo, os animais também perceberam, que os animais percebem ainda antes, né, que as pessoas. Então as aves saíram voando, os cavalos também correram em desespero. Você vê os animais fugindo de alguma coisa, de algum lugar, fugiu também, porque eles preveem antes até. Como ali a rua tava engarrafada, eles foram pra casa, eles não sabiam o que estava acontecendo. Acharam que também às vezes era melhor se esconder, né, em casa. Eles não faziam ideia que ia haver tanto destroço. As colunas romanas, a arquitetura romana iria cair por terra. Os escravos meteram o pé, né, saíram correndo. Todos os escravos, todos os servos, exceto Ana, que ficou do lado de Públio e Flávia, cuidou deles a vida inteira e não iria abandoná-los nesse momento, né? Imagina os amores de Lívia. Ana ainda tinha Flavinha como sua filha também, então ela não abandonou os dois. Imagina que crueldade abandonar eles, né? Estavam cegos, eles não iam ter chance de se salvar naquele momento. Já era difícil pra quem enxergava sair correndo ali, imagina pra eles que não estavam enxergando nada. Ana ficou do lado dos dois. Tava só os três ali, né, no palácio. O Plínio foi ver se ele conseguia ajuda, né? Ele não fugiu não, tá? Não abandonou de novo. Ele só foi ver mesmo se conseguia ajuda, né? Alguém pra ajudar eles ali a levar pro mar, talvez, sei lá. Mas lá dentro do palácio, quando as construções estavam desmoronando, tava Públio, Flávia e Ana. Ana no meio dos dois, né? Segurando a mão deles, o braço deles. Eles estavam ali, né? Aguardando o Plínio voltar com ajuda. E foi aí que o senador disse o seguinte: Ana, pega a cruz do Simeão, vamos rezar. Algo me diz que chegou o fim da nossa vida na terra. Enquanto Ana foi pegar correndo a cruz de Simeão, né? As paredes do palácio caindo. Gente, que cenário de fim de mundo, assim, né? Parecia aqueles filmes mesmo de que o mundo tá acabando. Enquanto Ana foi buscar Públio e Flávia só ouvindo, né, a confusão lá fora, a gritaria, o desespero deles. E isso se misturando também com o barulho do vulcão, né? Que ali, a essa altura, em poucos minutos, já tava transformando a cidade de Pompeia em cinzas. Sabe do que o senador lembrou? Das palavras de Jesus. Na conversa deles, Jesus fala: um dia você vai ver todo o teu império embaixo de um punhado de cinzas. Ninguém entendeu, né, o que Jesus estava falando naquele momento, mas era deste momento aí que, quando boa parte ali do império, dos oficiais romanos, senadores, pessoas importantes do império romano, as águias romanas, como disse Jesus, né, que águias ali representavam, era o símbolo do império, estavam em Pompeia, estavam reunidos em Pompeia
neste momento foi onde o Vesúvio explodiu, né? Entrou em erupção. A cidade já estava sendo coberta com a lava, com as cinzas vulcânicas que queimavam. E Públio se lembrou da previsão de Jesus, que todo o império estaria debaixo de um punhado de cinzas. Quando Ana voltou com a cruz de Simeão, começaram a rezar, né? Pai nosso que estais no céu. E ali, antes que Ana terminasse a oração, ela foi apagada, né? Não terminou, ela meio que desmaiou. A mesma coisa que aconteceu com a Lívia, foi apagada naquele momento. Antes que alguma coisa ali caísse na sua cabeça, antes dela sentir dor, ficar sufocada. Porque Ana não merecia sentir dor, não merecia morrer sufocada com as cinzas. Ela merecia ter uma morte suave, então eles adormeceram ela, igual fizeram com Lívia. Porque lembra, Ana era tão digna quanto Lívia, era tão boa quanto Lívia. Mas ali, ela sendo apagada, no meio da oração do Pai Nosso, com a cruz de Simeão nos braços, ela caiu no meio de Públio e Flávia. E eles, ouvindo, né, que ela tinha caído, desesperados, começaram a gritar: Ana, Ana, meu Deus, Ana! A gente precisa de você, Ana. Quem diria, hein? E nesse momento, quem volta? Plínio, né? Voltou sem ajuda, não conseguiu ajuda nenhuma, mas ele voltou pra morrer também ali do lado da sua verdadeira alma gêmea, Flavinha, e do seu pai de coração, Públio Lentulus. O resto ali, nas paredes do palácio, da Vila dos Lentulus em Pompeia, caiu em cima dos três. E ali, sobre os três corpos soterrados, né, com as cinzas, com as colunas do palácio, aparece o espírito de Lívia, pra amenizar as dores, né? Amenizar as dores dos seus amores. Plínio e Flávia morreram ali. Públio ficou sufocando por mais um tempinho, mas daí Lívia falou em oração, né? Ela fez uma belíssima oração e uma frase ali no meio da oração, ela dizia: Senhor Jesus, suavizai os tormentos da alma gêmea da minha. Enquanto Lívia orava, o senador, que estava abraçado com seus filhos ali, né, que já estavam mortos, ele viu, né, ele sabia que já estavam mortos, mas mesmo assim ele morreu abraçado com eles ali, com os cadáveres deles. E o senador Públio Lentulus dava seu último suspiro dessa encarnação. Aí ele apagou de vez, né? E assim morre, né, os quatro ali praticamente juntos. Ana, Flávia Lentulus, Plínio Severus e Públio Lentulus. Foi uma honra pra vocês quatro. Bom, vamos por partes aqui, né? Primeiro pela Ana, então, já que ela morreu primeiro ali. Foi uma honra, Ana. Eu não tenho palavras pra descrever o que foi essa mulher na Terra. Ana era tão evoluída quanto Lívia. Ana era tão digna quanto Lívia. E era tão cristã quanto Lívia. A pessoa que apresentou Jesus Cristo a Lívia, a sua senhora, e mudou a vida dela pra sempre. Ana, que sempre foi digna e honesta, uma amiga fiel daquela família romana, do qual ela precisava viver junto, cuidando deles, falando de Jesus pra eles. Que Ana era um espírito muito evoluído, isso ficou evidente na história, mas que ela sacrificaria sua própria vida por uma família romana, da qual ela era serva, isso a torna ainda mais especial. Ana deu a vida por eles, e isso desde sempre, porque vale lembrar que Ana recusou a chance de ter tido um marido, de ter tido uma família nessa vida, porque ela não queria abandonar Lívia, Públio e Flávia. Ana sentia que aquela família romana ainda ia precisar muito dos seus cuidados, e precisou, né? No capítulo lá das alvoradas do reino do Senhor, Simeão deixa claro para Lívia que a missão de Ana na terra ainda não tinha acabado. Ana precisava ficar ali, porque Públio e Flávia ficariam cegos no futuro, e nenhum dos servos da casa cuidaria tão bem dos dois quanto Ana. Nenhum dos servos teria um verdadeiro amor por eles como Ana teve. E além de se dedicar uma vida inteira a eles, ali na erupção do Vesúvio, Ana podia muito bem ter saído correndo. No meio do desespero, meu Deus, não tá acabando, o que é isso? Vou morrer queimada aqui? Ou com os destroços caindo na minha cabeça? Imagina o desespero batendo forte, vendo a fumaça e a lava fervente destruir tudo que tocavam. Ana podia ter saído correndo pro mar, ter tentado salvar sua vida, pelo menos, mas ela não fez isso. Ela nem cogitou em fazer um negócio desse. Ela escolheu ficar ali com Públio e Flávia até o fim. Eles não teriam chance de sobreviver, né? Eles estavam cegos. Já tava difícil pra quem enxergava, imagina pra quem não enxergava. Era praticamente impossível eles correrem pro mar, já que tudo aconteceu muito rápido, questão de minutos e de uma forma devastadora. Mas Ana ficou ali até o final, segurando a mão dele, segurando a cruz de Simeão. Morreu rezando o Pai Nosso, sem pensar em fugir, quando as construções estavam desabando, né, sobre a sua cabeça. Ela ficou imensamente grata por Lívia naquele dia do martírio. Ana queria
queria morrer por Jesus, ela queria dar o seu testemunho da fé, mas Lívia salvou a sua vida, trocando de roupa com ela. E depois que Ana se tocou disso, Ana foi eternamente grata. Lívia deu a vida por Ana e Ana deu a vida pelos amores de Lívia. E não tem maior amor do que esse, o de dar a vida pelos amigos, como já disse Jesus Cristo. E ali, pelo merecimento que Ana teve, nem deixaram, né, de fato, cair as construções na sua cabeça ou ela ser queimada pela fumaça, pela lava, ficar sufocada. Eles apagaram ela antes disso, igual fizeram com os cristãos na arena, porque Ana merecia. E sendo assim, foi uma honra, Ana. Obrigada e até a próxima. E depois, logo em seguida, Plínio Severus. Plínio, eu não sei se pra você eu falo foi uma honra ou que queda terrível, porque eu acho que a essa sua vida se aplica essas duas frases. A primeira metade da sua vida você passou de um jeito e depois você reverteu, né? Mudou, teve a sua mudança, igual Públio. Mas ali, Plínio, não era pra você ter se desviado, não era pra você ter se envolvido com a Aurélia, ter trocado uma esposa tão digna, honesta, fiel e belíssima como Flavinha por um amor turbulento, violento de Aurélia, pelos prazeres mundanos, ter gastado todo o dinheiro da sua família, Plínio, com uma vida vazia, porque era assim, a vida que você levou com a Aurélia ali foi uma vida vazia. Você ter brigado com seu irmão, que foi fiel a você até o fim, brigado, quase ter matado ele, ainda bem que não matou, ter acreditado nas calúnias de Saul e não nas palavras do seu irmão, quando Flavinha te contou que Saul agarrou ela no terraço. Você não acreditou na sua esposa, você de novo acreditou em Saul, que te emprestava dinheiro pra você pagar suas dívidas, que não eram poucas, né, porque você acumulava mais e mais dívidas. Como eu disse, você gastou a fortuna da sua família com a Aurélia, com jogos, com festas, com mulheres, com bebidas. E depois, Plínio, você meio que pagou ali na mesma moeda quando você viu a Aurélia te traindo depois de 3 anos juntos. Você sentiu uma dor ali, mas nada se compara à dor que você causou na Flávia. Mas parece que foi necessário isso acontecer pra você acordar, sabe? Pra você ver a besteira que você tinha feito, o buraco que você tinha se enfiado nessa vida. Você nem conseguiu voltar pra Roma naquele momento, de tão falido que você tava. E depois você foi se restabelecendo. Ainda bem, né, que você tomou um rumo, que você acordou enquanto é tempo. Mas daí quando não faltou mais dinheiro, faltou coragem pra ir atrás de Flávia, pra ir atrás de Públio e ajoelhar e pedir perdão. Você, Plínio, teve uma vida de ouro, né? Nasceu em um berço de ouro, era um Severus, tinha tudo pra ter sido uma vida perfeita também, igual a da Aurélia, mas você se desviou. Você teve que chegar no fundo do poço pra acordar, mas ainda bem que acordou, ainda bem que se arrependeu. Meio tarde, mas ainda bem que foi nessa vida ainda, não esperou pra próxima, porque sempre vai existir mais felicidade no céu por um pecador que se arrependeu do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Mostrou que mudou de verdade quando foi tentar ajudar Públio, que você considerava como pai, a Flavinha e a Ana, né, buscando ajuda ali com as pessoas e voltando. Também podia ter fugido de novo, né, também podia ter deixado eles ali, tentado se salvar. E você, Plínio, até que tinha chance de se salvar, né, um homem forte, podia ter corrido pro mar, pras galeras, mas não, você voltou e ficou com a Flávia e Públio também ali pra morrer do lado dos dois. Isso é de se reconhecer também, Plínio, foi muito nobre da sua parte. Então ali no início da sua vida eu diria que queda terrível, Plínio Severus. E depois, né, de ter acordado no meio da vida, ter regenerado, se restabelecido, ter se modificado, ter ralado, depois ter pedido perdão, ter se arrependido muito, ter ficado do lado de Flávia e Públio. Aí eu diria, né, foi uma honra, Plínio Severus. Obrigada e até a próxima. Flavinha, foi uma honra. Flávia Lentulus, você era um doce de pessoa, você era um doce de menina, você era o verdadeiro significado de puros de coração. A sua pureza, Flávia, era encantadora. Quando criança, você era um amor, você era doente, aguentou as alfinetadas de Fúvia a respeito da sua aparência, a respeito da sua doença. Brincou com Aurélia na infância e amou sua prima por toda a sua vida, apesar de tudo. Você foi curada por Jesus Cristo. Não tem bênção maior do que essa, do que ser curada por Jesus. E o melhor de tudo, quando Públio te perguntou aquele dia, você com 7
7, 8 anos, já ouvindo as coisas que falavam sobre Jesus, que ele curava as pessoas, a sua fé foi muito maior do que a do seu pai, do que a de muita gente. Quando o Publius perguntou o que você queria aquele dia, você falou: papai, eu quero o profeta de Nazaré. Porque você sabia, Flavinha, mesmo sendo uma criança, você sabia que Jesus poderia te curar. Você acreditou nisso, você também teve fé. E que cura abençoada, porque você cresceu uma moça linda, maravilhosa, saudável, inteligentíssima, fiel, honesta e pura de coração. Eu não tenho palavras para descrever o esplendor que você era, Flavinha. A moça mais bonita de Roma. Tanto que Plínio, Agripa e Saul se apaixonaram por você. Você era bonita por dentro e por fora. Você tinha caráter, coisa que faltou muito para esse povo. Mesmo Plínio te traindo com a sua prima, mesmo sentindo essa dor terrível, mesmo chorando pelos cantos, você escolheu ser digna a ele até o fim. Você escolheu não cometer o mesmo erro que ele. Tenha, Plínio, a conduta que tivesse nessa vida. Você seria boa e honesta até o fim. Você teve que lidar com o abandono, com a sua doença voltando, com a sua pele ficando em feridas de novo e com a cegueira desses seus lindos olhos que parecia que só enxergava o lado bom das pessoas, tanto que não conseguiu enxergar que era uma serva traidora que estava colocando venenos na sua bebida, nos seus cosméticos, para te enfraquecer, para te adoecer, para te apodrecer aos poucos nessa vida, amando daquela sua prima que um dia brincou com você na infância, que um dia se amaram e se gostaram muito. Tudo isso por causa de inveja, de ciúme. Você aguentou muito e ainda foi simpática, Flávia. Você foi afastada da sua mãe, porque Publius afastou Lívia de você quando ele acreditou que ela havia o traído. Mas é como se a vida tivesse te dado uma segunda mãe, Ana, que cuidou de você em todos os momentos e te deu o carinho de mãe quando Lívia morreu. E até isso você teve que aguentar. A sua mãe ter sido jogada pros leões no circo do martírio deve ter sido uma dor insuportável, Flavinha. Tudo isso, tudo que você passou, e foi mesmo como Emmanuel descreve no livro, foi uma dor absurda. E você chorava dia e noite pelo abandono, pela doença voltando, pelas feridas, pela cegueira, pela morte da sua mãe, pelo afastamento dela, né, durante a vida, por tudo. Mas você aguentou firme todos esses seus resgates, né? Você aguentou firme e foi boa de coração, tanto que se tornou quem se tornou, né? 20 séculos depois veio você na pele de Chico Xavier, que já nessa época em Roma, na época de Cristo, no século I, já era bom de coração, já era puro, não fazia mal pra ninguém. Espírito de luz, que espírito iluminado, abençoado, não era desse planeta. Numa época, Flávia, em que a promiscuidade e a crueldade estavam tomando conta do mundo, você não se rendeu a uma vida dessas, a uma vida vazia, como fez Plínio e Aurélia. Você não se rendeu ao mal. Você passou por tudo que passou e se manteve no caminho do bem até o fim. Não se desviou nem por 1 milímetro da rota desse caminho, né? E não foi fácil. Por 20 anos você teve que aguentar a solidão, a cegueira, a falta de uma mãe. Ainda bem que Ana te deu o carinho materno nesses 20 anos. Só sendo mesmo uma pessoa muito evoluída, um espírito muito evoluído, para passar por todas essas coisas e não se desviar e continuar sendo boa para sempre. Então, assim, foi uma honra, Flávia Lentulus. Obrigada e realmente até a próxima. Agora sim, né? Vamos fechar com chave de ouro. Senador Publius Lentulus. Eu também não sei se falo. Foi uma honra, Publius. Ou que queda terrível! Eu acho que também cabe essas duas frases na sua encarnação. Nosso protagonista, então, né? Por onde eu posso começar a falar de você, Publius? O que foi aquilo de você negar Jesus? Imagina você ter a oportunidade de conversar com Jesus Cristo, olho no olho, por alguns minutos, Jesus te chamar para segui-lo e você negar. Você tem um orgulho tão grande e ridículo a ponto de negar o Cristo.
Foi o que Publito fez. O seu orgulho romano, Publius, te atrapalhou muito nessa vida. Você teve um sonho que foi uma lembrança de outra vida e no fundo você sabia disso. Por mais que Flamínio tivesse falado pra você que isso era besteira, que isso não passava de uma fantasia, no fundo você sabia que era verdade. No fundo você sabia que na sua outra encarnação como Sura, você cometeu crimes horríveis, você era cruel demais, você cegou pessoas com ferro em brasa. Você sabia que você tinha que agir diferente nessa vida, que você veio com poder de novo, mas que era pra agir diferente. E você falhou, Publius. Falhou por puro orgulho romano. Quando Saul jogou a pedra em Lívia, você deu uma surra nele de chicote na frente de todo mundo, só que ainda não foi suficiente pra você. Você o mandou pras galeras, mesmo sabendo que as galeras era demais. Pra alguém que só jogou uma pedra, era uma coisa muito desproporcional e você sabia disso, mas você não voltava atrás dessas decisões. Quando André de Gioras foi te procurar como um pai desesperado, implorando clemência pelo filho dele pra você soltar Saul, você nem deu ouvidos. Você sentiu pena dele, mas você não admitiu isso de forma alguma e ali André te jurou vingança. E uma coisa levou a outra, né, na sua vida. Se sua atitude tivesse sido diferente ali, não que André estivesse correto também em praticar a vingança, mas se você tivesse tomado uma atitude diferente ali quando ele te implorou clemência, toda a sua vida teria sido diferente. Marcos não teria sido sequestrado porque André não ia querer se vingar, fora a tortura dos olhos, né, que você passou no final da vida. Mas você entende que você agravou muito a sua situação por conta do seu orgulho e dessa coisa de que você não podia voltar atrás das decisões tomadas. O quanto isso te afetou e afetou pessoas ao seu redor também. Você acreditou mais nas calúnias venenosas de Fulvio e Sulpício do que na sua esposa, que já tinha te provado que era uma pessoa boa, uma pessoa fiel, honesta e digna. E mesmo assim você não acreditou nela. Você preferiu acreditar nas almas perturbadas que só queriam o seu mal, Publius. Você negou Jesus na frente dele. Naquela conversa você o negou. Ele te chamou pra segui-lo, pra abandonar essas coisas do Império Romano que não valiam nada, por sinal. E você também nem ligou, Publius. Você não deu ouvidos a Jesus. Mas quando as coisas foram se agravando na sua vida, quando Lívia morreu, quando você ficou cego, quando o vulcão explodiu ali e Pompeia ficou coberta por cinzas, todos esses momentos você começou a lembrar das coisas que Jesus tinha te falado. E depois daquele dia da conversa de Cristo, na mesma noite você teve um sonho que muito provavelmente com seu guia espiritual, e ele disse: você tomou a decisão errada. Disse em alto e bom tom que já que você escolheu o mundo e não Jesus, você teria que lidar agora com as crueldades do mundo sem ter, né, aquele negócio do fardo mais leve, do fardo amenizado. Porque com Jesus o fardo teria sido sim amenizado, as coisas teriam sido sim mais leves, mais suportáveis, digamos, né? Mas já que você escolheu o mundo e não Jesus, aí não teve como, aí você teve que sofrer mesmo, né? Foi pela dor, porque se não vamos pelo amor, nós vamos pela dor, que foi o seu caso. Você só se converteu nessa vida, você só se modificou depois de muita dor e sofrimento. Não precisava, né, Publius? Podia ter ido pelo amor lá atrás, mas Jesus disse que se não fosse naquele momento, seria daqui a milênios. Mas pelo menos você se modificou nessa vida, você se arrependeu, você mudou tanto, Publius, que você chegou a perdoar André de Gioras por tudo que ele fez, por ter sequestrado seu filho e ter torturado seu filho a vida inteira, por ter te cegado daquela forma torturante e horrível. Você perdoou Plínio por ter abandonado sua filha, por ter abandonado a família. Você perdoou Ana por ter aceitado as roupas de Lívia naquele momento, né? Você deu ouvidos sempre ao seu amigo Flamínio Severus, tanto quando Flamínio estava errado lá no início da história, quanto depois, né? Quando o Flamínio já tinha morrido e ele voltou em espírito pra te dar belas mensagens, pra te falar de perdão, você sempre escutou o seu amigo. Quando ele tava errado e quando ele tava certo. Nas duas vezes você escutou o seu melhor amigo. Você não foi de todo ruim, Publius. Apesar de ter tomado decisões terríveis, ter chicoteado pessoas, ter dado ouvidos ao mal, você não foi de todo ruim. Não foi um dos piores ali. Tinha gente bem pior do que você. A única coisa que te atrapalhou mesmo nessa vida foi esse seu orgulho romano. Porque se não fosse isso, sua encarnação em
inteira teria sido diferente. Mas você mudou tanto que na sua outra vida, a próxima do século II, você veio um escravo completamente cristão e morreu igual a Lívia na arena. Não do Circo Maximus, né? Mas do Coliseu, porque no século II era o Coliseu e não o Circo Maximus. E quando você morreu lá na sua outra vida, você se viu como Publio Lentulus dessa vida, na arquibancada, com a auréola de flores da homenagem de Nero, lembra? Foi a última imagem que Lívia teve sua nessa encarnação, porque ela morreu lá bem na sua frente, ajoelhada, de frente pro camarim de Domício Nero, que é onde você estava, vendo, né, olhando o martírio dos inocentes, o martírio dos cristãos e sem saber da sua esposa. Talvez para você, Publio, caiba mais a frase "que queda terrível", porque não há queda pior do que negar o Cristo, como você negou na frente dele, e ainda podendo ajudá-lo no dia da crucificação, no dia do julgamento dele. Você tinha poder para isso. Você tinha mais poder do que Pôncio Pilatos, do que Herodes. Você tinha mais poder que todo mundo ali na Palestina, um senador romano. Então você poderia sim ter interferido ali no julgamento de Jesus, ter feito alguma coisa, ter falado alguma coisa, usado o seu poder em favor de Jesus. E não há queda pior do que essa, Publio, de você poder ajudar o Cristo, mesmo assim não ter feito isso. Que dor terrível, Publio. Bom, eu diria então, né, no início da sua vida, que queda terrível, Publio Lentulus. Mas depois da sua modificação, que foi visível a sua mudança, foi gigante. Você perdoou André, você perdoou o Plínio, você perdoou todo mundo. Você tava, né, um amor em pessoa ali no final da sua vida. Então eu diria, né, ali foi uma honra, Publio Lentulus. Obrigada e até a próxima, ou quem sabe, até algum dia, Emmanuel. Bom, falei dos 4 então, né? Vamos continuar o finalzinho dessa história, porque teve sim o grande reencontro, né, das almas queridas lá nas alvoradas do reino do Senhor. Quando Publio desencarnou ali, né, parecia mais que ele tinha desmaiado. Ele ainda estava muito ligado ali, né, àquela vida material. Então ele ainda estava sem enxergar, mesmo tendo acordado já lá no céu, né? Foi aí que ele ouviu a voz do seu melhor amigo de séculos, Flamínio Severus. Publio, meu amigo, não apeles mais para os recursos do planeta Terra, porque todos os teus poderes terminaram junto com a tua vida. E Publio identificou que a voz era de Flamínio. Ele fala que Publio ainda ficou por alguns dias sendo assistido por Flamínio. Depois, né, a visão dele foi voltando aos poucos, mas ele foi ali sendo cuidado e assistido por Flamínio. Quando ele recuperou a visão, ele reconheceu todos os amigos dessa vida: Flamínio Severus, Calpurnia Severus, Agripa Severus, né, que ele também considerava como um filho, Pompílio Crasso, que morreu do lado dele na Guerra de Jerusalém e que por acaso estará com ele na próxima vida do século II, só o Pompílio. E Emiliano Lúcius, o marido de Aurélia, lembram? Ele encontrou todas essas pessoas e nessa, né, dele ficar olhando seus amigos, Finalmente ele voltou a enxergar. Flamínio disse o seguinte: Estranhas a ausência de Lívia aqui, né? Pois é, Publio, você não vai poder vê-la por enquanto, porque ela está em outro patamar. Ela está acima de todos nós, ela e Ana. E agora, Publio, séculos de dor e de trabalho nos esperam. Olha só, né, Flamínio já tinha consciência de que os séculos de sofrimento, né, eram necessários e séculos de dor e de trabalho para eles que eram bons. Agora imagina para os vilões, porque eu não sei se vocês perceberam, só estavam os bonzinhos ali no céu, claro, né? Mas os vilões provavelmente já estavam em regiões umbralinas e sofrendo muito. E era só o começo do sofrimento, porque pela maldade que eles fizeram nessa vida, teriam séculos e séculos de muito sofrimento. Porque só assim, só os séculos de sofrimento para moldar almas perversas como a deles, para levá-los ao caminho do bem. Só os séculos de sofrimento mesmo. Flamínio já tinha consciência de que eles que eram bonzinhos ali iriam passar por séculos de dor e de trabalho duro. Imagina quem era ruim, né? Mas nisso Publio chorava de emoção. E nesse momento, com as palavras de Flamínio, com seus amigos ali, Publio se ajoelhou e começou a chorar, chorar muito. E ele teve um verdadeiro arrependimento ali, porque falam que no plano espiritual a mente se expande, né? Tudo se expande
expande. E ele teve muito arrependimento ali, mais do que na terra. E ali já começou a prometer, né? Começou as promessas já antes de reencarnar de novo. Suas promessas de fé e de trabalho, de muito trabalho para os próximos séculos. Todo mundo que estava ali acompanhava ele, né? Ali na oração. Ali todo mundo rezando, chorando, emocionado. Abre no céu um espaço assim de luz, um corredor de luz. Ele já estava no céu, né? Abre num céu mais acima, digamos assim. Num patamar mais acima. E dali desce Lívia e Ana, juntas, abraçadas. Porque elas mereciam, né? Elas mereciam estar nesse patamar mais acima dos demais. Elas fizeram por merecer. Duas amigas cristãs. Uma sendo romana e a outra uma serva, mas com objetivos iguais. Seguir o Cristo, fazer o bem, não importa a quem, perdoar, ser boa e pura de coração, digna e fiel a Cristo até o fim. Porque em qualquer posição que uma pessoa esteja, pode uma alma encarnada buscar o reino de luz e de paz, de vida e de amor, tanto na túnica humilde de um escravo, como nas luxuosas indumentárias dos romanos. Elas vieram, né, em classes diferentes na vida, mas elas eram iguais. O coração delas era o mesmo. O coração das duas batia pelo mesmo Cristo e elas o seguiram até o fim. Lívia deu a vida por Ana e Ana deu a vida pelos amores de Lívia, sabe? Uma se sacrificando pela outra. A amizade dessas duas, com certeza, vem de séculos, de milênios, e não era desse planeta. E ali, né, Públio contemplou a figura de Lívia descendo, né, de um patamar mais alto, com uma luz radiante. E assim, Públio reencontrou todos os seus amigos e principalmente a alma gêmea da sua, que iriam descansar, rever a vida, rever os erros, rever os acertos e depois planejar as próximas encarnações, porque não há nada mais belo do que a vida, que aqui a gente não dá valor, mas quando a gente tá no plano espiritual, a gente quer voltar, a gente deseja voltar, a gente deseja reparar os erros, a gente deseja buscar Jesus. Chega aqui, às vezes a gente faz tudo ao contrário, né, do planejado, mas lá em cima, como a mente se expande, a gente tem muita noção do que a gente fez de errado, do que a gente fez de certo, e a gente quer voltar o quanto antes, sabe? Pra evoluir, pra seguir o caminho da evolução, pra reparar, pra ajudar, pra amar, pra perdoar, pra fazer tudo diferente. E assim termina então, né, a história de há 2000 anos, uma vida de Emmanuel e de Chico Xavier juntos, como pai e filha, e de muitas outras almas que aqui estavam, que estão por aí nesse século XXI, alguns desencarnados, outros encarnados, mas todos hoje, acredito eu, com o mesmo objetivo, seguir Jesus. Porque lá, quando Jesus falou para Públio, se não for hoje, será daqui a milênios. E o milênios que Jesus estava falando é hoje. Milênios é hoje. Porque não temos mais tempo a perder. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações que está em transição. E os dias estão passando cada vez mais rápido porque há um aceleramento para essa transição planetária. Se a gente não se reajustar agora, daqui a pouco não vai ter mais tempo. E quem não se alinhar com o bem, aqui não ficará. Pode chorar, pode espernear, mas as chances estão acabando. E muitas dessas pessoas que estão desencarnando agora não vão mais reencarnar na Terra. Então, para todo mundo que tá aqui e agora, olha a oportunidade de ouro. Não vamos desperdiçar, já que nessa época do século I, muitos de nós desperdiçaram a chance de ser bom, né? A chance de andar com Cristo. Mas nunca é tarde, porque Jesus é tão misericordioso que deu pra gente séculos e séculos de existência, de vidas após vidas, para tentar fazer o bem, para segui-lo, para não cometer os mesmos erros. E finalmente aqui estamos, muitos de nós hoje, graças a Deus, sendo cristãos, né? Então que sejamos cristãos de verdade, que sejamos bons de coração, que saiba, né, ajudar o nosso próximo, praticar a caridade como fazia Jesus, que a gente saiba que a vingança é errada e não vale a pena, que a gente consiga perdoar os nossos adversários enquanto estamos no caminho com ele, mas que a gente saiba, acima de tudo, amar o próximo como a si mesmo. Lívia disse uma vez, se a gente tivesse um pinguinho só de conhecimento do que são as alvoradas do reino do Senhor, nós não teríamos outra preocupação na vida, a não ser a de buscar o reino de Deus e sua justiça. E que assim seja, né? Muito obrigada, meus amigos, e até a próxima. Até algum dia. Um beijo, romanos, e tchau!